Bom, iniciou. Então, vamos iniciar, então, a defesa de qualificação de mestrado da acadêmica Fabiana Soares dos Santos Posch. Agradecer imensamente a presença das professoras Crisna e Valesca, né? A Crisna está iniciando a trajetória dela no nosso mestrado, né? Mas eu já conhecia ela de outros trabalhos, né? Então, fico muito grata, né, pelo aceite. E a professora Valesca, né, que já é do nosso programa e já tem uma trajetória bem consolidada dentro do nosso programa. Agradeço imensamente a participação de vocês. Então, Fabiana, tu tens 20 minutos, então, para a apresentação do teu trabalho, e depois a gente passa para as questões da banca. Tá ok? Fique à vontade quando quiser iniciar. Ok. Tá bem. Uma boa tarde a todos. É um prazer imenso tê-las vocês aqui, meus colegas, professora Valesca, que foi minha professora também, professora Crisna, que é nova aqui, seja bem-vinda. Tá bom? Então, eu vou começar. O projeto de qualificação, ele é intitulado Curso Online Aberto e Massivo na Perspectiva de Formação Docente. Comecei com essa epígrafe, né, sobre as demandas de qualificação profissional exigida pelo mundo do trabalho, que impulsionam a necessidade de formar esses profissionais, ter os mais qualificados e atuar no mercado globalizado, né, e cada vez mais exigente. E é necessário disponibilizar em todos os níveis de ensino as ferramentas educativas que oportunizam essas diversas formas de aprender. Então, sobreviver, né, nesse mercado de globalização implica uma busca contínua de qualificação. Nós estamos, né, como professores, como docentes, sempre uma busca contínua de qualificação. Então, neste contexto, ele é indispensável que esses distintos profissionais, né, se adaptem, né, a essas demandas, né, a esses novos desafios. Em específico, né, a formação docente, que vem ocorrendo, né, uma disseminação, uma diversidade, né, de ferramentas educativas desenvolvidas nesse propósito de formar diferentes formas, né, de aprender e também de ensinar. E, em contrapartida, a competitividade também é alimentada pela propagação nas universidades, organizações educacionais, que trazem, né, todo esse cenário de inovações em tecnologias, de formação e comunicação. E essas formas de trabalho, ela vem sendo uma prioridade em função de alcançar um melhor desempenho. Fidelizar esses estudantes, esse público em geral, tornando um bem diversificado. A introdução, né, a sobrevivência em um mercado globalizado implica em buscar a qualificação e adequações a essas demandas. Nessa plena era digital, né, nesse século que nós nos encontramos, né, que está abarcada por essa era digital, essas demandas, né, sobrevivem aos diferentes mercados de profissionais, todos geral, que buscam essa aprimoração nas suas formas de trabalho, e fazer melhor uso das tecnologias de informação e comunicação. É uma condição de sobrevivência também das instituições de ensino. E com esses avanços tecnológicos, inclusive, se desencadearam uma propagação nas universidades, né, de outras modalidades. Então, aqui no nosso programa, né, de pós-graduação, de mestrado, que é oferecido pela Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, compreendeu-se, né, chegamos a essa conclusão, que a importância de contribuir para a manutenção desta posição, inclusive para o alcance, né, de melhores desempenhos. Dentro dessa conclusão, foi percebido que há uma responsabilidade sobre os docentes
com buscar conhecimentos. O corpo docente sempre está em busca de conhecimento, competências tecnológicas que tornem cada vez mais atrativo o fazer educação. E, sobretudo, envolvam-se os alunos quanto clientes, né? E, assim, o presente estudo, esse presente projeto, ele versa sobre o uso dos cursos online abertos e massivos, na perspectiva de formação docente. E facilite, né, a adesão desses profissionais da educação aos meios de ensino contemporâneos, também à frente da realidade mundial, né, que hoje estamos vivendo, né, esse problema de saúde, né, que, de fato, aconteceu, né, nesse ano de 2020, né, que é a pandemia, né, e através disso aí foi se expandindo a educação à distância, né, a educação à distância está sendo usada, né, com muito mais força. Então, nesse sentido, os MOOCs eles também vêm se destacando, né, como essas plataformas, porque elas são as plataformas abertas, são acessíveis, sem muitas exigências, sem pré-requisitos e sem custos, e também são confiáveis. A expressão MOOCs, ela vem de origem inglesa, que quer dizer Massive Open Online Course, constituindo uma inovadora forma de socialização do aprendizado e da qualidade também de ensino, oportunizando a formação e a capacitação da população em geral, através desses cursos. Essa modalidade de curso, ela surgiu lá no Canadá em meados de 2008, sendo o resultado do trabalho de George Sims, do Downes e o David Cormier, que iniciou, esse tipo de modalidade foi iniciado e ofertado de forma paga, alcançando 27 inscritos na época. Mas, aí com essa modalidade online, de forma gratuita, que foi oferecida, alcançou um número de uns 2.200 inscritos, e cada vez foi se propagando, foi aumentando. Então, houve um sucesso nessa última modalidade, e esses cursos passaram a ser referidos como conectivista, ou CMUCs, ou conectivismo no conhecimento conectivo. Então, eles se caracterizaram, né, por serem abertos, porque eles não apresentam restrições de adesão, são gratuitos, como eu já tinha falado antes, e um grande número de pessoas, eles alcançam diversos números de pessoas, não tem um número X de participantes. Geralmente, eles são desenvolvidos numa plataforma digital específica para serem abertos para todos que se interessam, são organizados os materiais, as atividades, a fim de promover a interação entre os alunos, né, através de um estudo compartilhado e colaborativo, sem a obrigatoriedade do acompanhamento. Então, os cursos MOOCs, eles não têm professor, eles não têm tutor. O aluno que se autogerencia. O aluno, ele tem cursos, dependendo dos cursos, da plataforma, pode haver interação entre os alunos, como acontece no conectivismo, e também, através eles interagem entre eles na troca de conhecimento, mas não há tutor nem professor, o aluno que se autogerencia. E a educação à distância, ela teve um elevado crescimento, né, devido aos artifícios das tecnologias e os avanços tecnológicos também. Permite o indivíduo ultrapassar barreiras físicas pela educação presencial tradicional. Por ser a educação à distância, tem mais flexibilidade, né? E também os MOOCs, esses cursos online, eles também não fogem dessa realidade. Tem a flexibilidade, tem uns até que nem tem data para término, o horário, o aluno faz no horário que tiver a disponibilização, os conteúdos também, para estudar esses conteúdos, cada módulo, ele tem um determinado curso, portanto, o aluno ele precisa se autogerenciar.
é disponibilizado ali na plataforma, o conteúdo e o aluno que se autogerencia. Então, isso também não se difere desses cursos. Então, através dessas concepções que nós vimos, que foi perceptível, esse projeto de pesquisa ele foi elaborado nesse propósito. Então, esse projeto ele foi elaborado com o propósito de simular um curso na modalidade MOOC, que vai ser intitulado Como Criar um Curso MOOC. Essa proposta trata do trabalho de apresentar este curso. Ele será apresentado, será colocado em análise por profissionais que têm conhecimentos específicos, foi escolhido o público-alvo, né, que são os técnicos em TI, professores que têm experiência em MOOC, em educação à distância, e em outros. E essa plataforma de ensino da Universidade Federal do Pampa, na cidade. Então, ele será oferecido, né, será implantado na plataforma MOOC, aqui da universidade, de todas as universidades da região, né, da Unipampa. As questões norteadoras de estudo. Como chegamos até aqui? Com as seguintes perguntas. O que define um MOOC? Como um curso eficaz, como ele pode ser eficaz para a formação docente? Quais são os desafios enfrentados por um docente para que o uso de um MOOC no processo de ensino? E um MOOC piloto, que é no caso deste, será que ele poderá auxiliar no conhecimento das pesquisas necessárias para que os docentes acadêmicos sejam capacitados a criar e também distribuir esses próprios cursos? Então, essas são as perguntas, né, as questões norteadoras que nos levaram, né, que me levaram a essa investigação. O objetivo geral é desenvolver a avaliação, é desenvolver e expor a avaliação, um curso online aberto e massivo para ser disponibilizado no MOOC da Unipampa, a fim de conhecer a complexidade da modalidade do curso e avaliar a sua eficácia para o desenvolvimento das competências de docentes acadêmicos. Então, aqui é o objetivo geral do projeto. Os objetivos específicos. Pesquisar os conceitos basilares, pertinentes e imprescindíveis que se dominem para que se elaborem os cursos, MOOCs, conhecer as características dos diferentes cursos, investigar os tipos de design instrucional, porque os cursos à distância, eles são construídos, né, através do design instrucional, vai ser falado mais adiante, investigar a possibilidade das respectivas materiais, né, para implementação e oferta de curso desenvolvido, no sentido de auxiliar esses docentes na implementação das aulas. Compreender o processo de validação necessário para esse desenvolvimento e, através da interação com esses profissionais da área de tecnologias, conhecer os meios de avaliação de um curso nas perspectivas de aplicabilidade, né, versus a eficácia, através dessas trocas, né, de experiências com esses profissionais. E, por fim, analisar os dados considerados no universo da pesquisa, todos os dados, os resultados obtidos através, e, a partir daí, periódicos qualificados para fazer os relatórios. Esses são os objetivos. A justificativa. Sabemos que atualmente nós vivemos numa sociedade conectada, onde as tecnologias elas têm um crescimento enorme, né, e a necessidade de acompanhar esse ritmo de desenvolvimento, que é a própria natureza, né, do conhecimento.
E estando nessa era digital, nós vivemos um panorama dinâmico, onde as tecnologias se desenvolveram, né, e continuam se desenvolvendo de uma forma contínua. Então, é uma grande importância na difusão dessas ferramentas, que são adequadas para os usos de diferentes profissionais. É perceptível também que a tecnologia e os cursos online, à distância, eles estão presentes de maneira contínua na vida de todos, né? De todos nós. E por isso eles podem ser utilizados a favor da aprendizagem. Então, nesse sentido, que percebe-se a urgência, né, específica de auxiliar esses professores de nível acadêmico na adequação desse novo cenário, pois a docência fazendo parte de todas essas demandas, essas competências, né, pode desenvolver essas competências necessárias para que respondam essas expectativas da universidade, dos alunos, em geral. Então, dessa forma, para que esta metodologia de ensino ela seja agregada às demandas, às práticas docentes, principalmente, é essencial que esses professores, que esses docentes tenham uma formação, uma capacitação para tal, né, por meio do qual esses professores estejam capazes de desenvolver, desenvolver cursos no intuito de estimular estudantes, no geral, na construção do conhecimento, aprendizagem. Esses cursos, como sendo uma modalidade de uma educação à distância, eles têm uma abordagem recente no universo, né? Nesse universo tecnológico. Eles surgiram em 2008, mas eles foram ter mais sucesso, acho que em 2012. Então, contudo, eles constituem uma possibilidade bem interessante no período que nós estamos vivendo atualmente. E não só atualmente, né, mas com este problema atual agora que a educação à distância ela se propagou, se disseminou com mais velocidade, né? E a possibilidade para os alunos não perderem conteúdos e talvez sanarem as suas dificuldades foi as instituições de ensino adotarem a educação à distância, que isso aí foi no geral, né? Inclusive entrou até o ensino remoto, com as aulas, que atualmente também fazem parte dessa nossa realidade. E também esses cursos à distância, os cursos MOOCs, eles também tiveram uma procura bem grande. Em 2020, nesse ano de 2020, né, dia 16 de junho, o Ministério da Educação ele expediu um documento autorizando a substituição de disciplinas em cursos regulares por atividades à distância. Também é mais uma questão, né, que deu mais força para que esses cursos fossem desenvolvidos. E muitas instituições de ensino, professores também, né, receberam esse desafio. Então, com base nessas especificidades e percebendo que a Universidade Federal do Pampa ainda ela não se dispõe desses cursos nessa modalidade, né, que serviriam de aporte para os professores, né, de auxílio para os professores dessa universidade, para que eles pudessem incrementar suas aulas, disponibilizarem cursos, os seus conteúdos, em forma que os alunos tivessem a possibilidade de aprender ou reforçar conteúdos, até mesmo seus próprios professores estarem capacitados, né, e ofertarem cursos na plataforma. Então, cabe salientar que a plataforma ela ainda está em processo de construção, de implementação. O curso também que está em processo de criação, não está concluído ainda para ser disponibilizado. E depois vai haver uma análise desse curso, que será oferecido com a finalidade de capacitar esses professores. Primeiro, ele passará por uma avaliação do modelo piloto, né, para depois ele poder ser, através dos dados, né, recolhidos e ofertar os próprios cursos, né, pelos professores, aí poderá ser disponibilizado.
referencial teórico, nós abordamos os conceitos, né, e as características, modelos de design instrucional e a formação continuada. E essa formação continuada. Então, como eu falei anteriormente, né, que os MOOCs, eles se originam do inglês, Massive Open Online Course, eles são de uma modalidade de ensino à distância que vieram se propagando, né, no meio dessas plataformas digitais. Tá? Por que MOOC? A sigla MOOC, né, Massive. Por que Massive? Porque ele é de caráter massivo. A participação assim, ó, uma participação de dezenas, centenas e milhares de estudantes. Então, não tem um número X de participantes. Pode ter centenas, muitos, milhares de pessoas participando. Open, que quer dizer aberto, por quê? Porque ele é gratuito, o conteúdo é aberto, as inscrições são ilimitadas, ele é acessível. Online, por ele ter acesso direto à internet e desenvolvimento das aulas também, a disponibilização dos conteúdos, fica a dispor de quem quiser participar do curso. E course, que é curso, que é no ritmo do estudante, né? Sem tutoria, como já falei antes, os grupos de alunos, alguns são organizados através de aulas gravadas, transmitidas pela internet, materiais como arquivos, sem custo financeiro, e para quem se conectar. Então, para o desenvolvimento né, desses cursos, Siemens agregou o conceito de conectivismo, trazendo um estudo conjunto, né, com Downes no ano de 2000. E o ano foi marcado, né, por esses avanços, com o incremento desses cursos, com o surgimento de conceitos, e suas características são estruturadas por ser mais interativo. E esse é o segredo, né, do sucesso desses cursos e de uma forma de organização realizada com base no modelo instrucional, que o aluno, no caso, se autogerencia, né, e o curso é do modelo instrucional. Portanto, esses cursos, eles utilizam a metodologia baseada na interação entre os participantes, ganhando assim um acúmulo de conhecimento, e também aplicando no modelo de transferência de conhecimento por meio de recursos audiovisuais, por exercícios de fixação, dependendo do material, né, que é disponibilizado ali. E eles também não são todos, né, os MOOCs que têm essa característica, uns são similares a aulas tradicionais, porque eles não têm uns que não têm a interação entre os alunos, é apenas ou é vídeo, ou é um material disponibilizado ali na plataforma, e exercícios, não chega a ter algum fórum para que os alunos possam interagir. Modelos de design instrucional, ele é um importante mediador na construção do curso. Ele é responsável por essa comunicação entre as áreas técnica, né, e pedagógica. E o design instrucional ele é importante, né, na construção desse curso. O planejamento pedagógico para desenvolvimento de um curso à distância, ele se torna mais complexo com o avanço das tecnologias digitais, né, dependendo do ambiente educacional, colaborando com os novos discursos. Então, frente a esse exposto, foi possível compreender a implantação, né, desse curso, desse tipo, né, que é imprescindível que apresente esses modelos, conceitos e design instrucional buscando a compreensão mais ampla de uma utilização de recursos tecnológicos, uma ferramenta educacional. Foi para chegarmos assim, ó, à escolha de design instrucional, foram realizados pesquisas e análises dos designs instrucional. Aqui eu analisei o design instrucional de Filatro, né? Modelo fixo, modelo aberto, contextualizado, e foram observados. Mas, para esse presente trabalho, o modelo que mais se adaptou, que
que se adapta para cursos nessa modalidade é o modelo AD. Foi o modelo AD, que ele é utilizado, né, é um modelo utilizado, que ele tem o foco em desenvolver esses cursos com base no uso de uma diversidade de tecnologias. Portanto, ele tem uma qualidade que pode ser desenvolvido, né, e ainda também de forma online, e também utilizado. Então, o modelo AD, ele tem cinco passos, né? Análise, o desenho, o desenvolvimento, a implementação e a avaliação. 5 passos para que possa ser desenvolvido, né? Os primeiros passos é a análise, que é a escolha do contexto, né? As tarefas, a seleção das tarefas ou a seleção do público-alvo, ver o objetivo da aprendizagem. Qual é o objetivo? Aí depois vem o desenho, que é a pré-formulação, a definição dessas etapas, a definição dessas tarefas. No desenvolvimento vem a seleção dos recursos, a definição do que vai ser utilizado. Depois vem a implementação, né? Que é a gestão da capacidade, a condução, a implementação na plataforma e, no final, a avaliação, né? Que é essa avaliação para ver como foi desenvolvido esse curso. Também, para fazer esse trabalho, né, antes de concluir aqui com a formação continuada, né, que é o foco projeto, né, também, a educação continuada é um processo de aprendizagem contínua, né, como eu falei, nós, professores, porque eu também sou professora, estamos sempre em busca, né, de uma formação profissional, também compreendida como instrumento indispensável, né? Sempre em busca. Então, para o contexto desse projeto, optamos pela formação continuada, pelo fato de ser um processo estruturado, de beneficiar os interesses pessoais dos docentes, dos participantes, em vista dessa mudança. Então, nesse sentido, a gente foi observado, né, que a formação contínua de professores ela é um processo permanente de aperfeiçoamento de saberes necessários. Então, ele está sempre em processo. E para fazer para a construção desse projeto, eu fiz a análise, foi feita a análise, né, dos trabalhos correlatos de 2 plataformas, a plataforma Tintec. Fabi, não quero te interromper, só toma um cuidado um pouquinho com o tempo, porque a gente já está passando um pouquinho e tem vários slides. Tá bom. Dá uma corridinha no teu material. Tá bem. Os trabalhos correlatos, eles foram analisados, 2 plataformas que foi analisado para a construção deste MOOC, né, para procurar fazer um MOOC diferente dos tradicionais. A classificação da pesquisa, ela foi uma pesquisa do estudo de caso, né, a abordagem qualitativa, com objetivos exploratórios, e nessa abordagem, né, ele será utilizado como estudo de caso, que ele é baseado na coleta e análise de informações, né, de um determinado indivíduo, desse grupo, que no caso será o público-alvo, e para o desenvolvimento dessa pesquisa, esse método estudo de caso ele foi bem necessário para o cumprimento, né, dessas 5 etapas. E também na abordagem qualitativa, porque ele será apresentado com informações não quantitativas, mas será analisado, né, as características, né, os pensamentos, trata de refletir os pensamentos dos sujeitos, da ação e da subjetividade. Aqui nas etapas da pesquisa, começou-se pelo tema, público-alvo, o levantamento bibliográfico, né, embasado nos teóricos sobre o MOOCs, depois a elaboração, né, a pesquisa, a elaboração do material e a criação do curso, e a implantação do curso, do material didático, né, de forma
no ensino na universidade. Então, nas etapas da pesquisa, nesse fluxograma, essas partes que estão em verde é onde está o processo da construção do curso. Ainda temos que dar mais uma avaliada e uma continuação de determinar esses tópicos. E as etapas do modelo AD, que foi para a construção do projeto, né? Primeiro foi feita a análise, o desenho e desenvolvimento, e, por fim, a avaliação, né? Que dentro da análise é a etapa do momento da escolha, como já foi dito, o desenho, que são escolhidos objetivos, desenvolvimento, né? Que se dará de partida do planejamento, a implementação e, por final, a avaliação, né? Desse curso, que será um curso piloto, que será avaliado e passará, com certeza, por ajustes, né? E, por fim, a coleta de dados. E aqui o cronograma, para encerrarmos. O cronograma, mais ou menos previsto, que, claro que pode sofrer algumas alterações, mais ou menos previsto para o desenvolvimento da pesquisa, coleta de dados, a escrita da dissertação. Eu acho que era isso aí. Obrigada, Fábio, pela tua apresentação. Passado tempo. Não tem problema, não foi tanto. Mas é que eu estava olhando, ainda eram 20 slides e tu estava no 10. Eu achei que esses últimos contêm as referências, né? Então, estava um pouco assustada com o tempo. Mas tudo bem, não tem nenhum problema. Então, agora vou passar a palavra para a professora Cris, né, então, que é a professora, por enquanto, a mais externa, né? A Valesca já é mais da casa. Então, para fazer as considerações e os questionamentos dela. Tá bom? Tá bom. Então, tá. Bagunçou aqui. Então, primeiro, né, eu gostaria de agradecer, Sandra, pelo convite, né? Mesmo chegando agora, já foi um imenso prazer fazer a leitura. Agradecer também a Fabiana pela confiança, né? Porque eu sei o quanto esse momento, assim, da qualificação e da defesa é um momento tenso, a gente sabe, a gente passou por isso também, né? Agradecer a Valesca também pela parceria, com certeza, né, trará muitas contribuições. E dizer, Fabiana, assim, que todas as minhas ponderações são só no sentido de contribuições mesmo, né? Que tu e a professora Sandra possam juntas avaliar, porque eu acredito que esse é um momento que a gente tem para conversar, para alinhar e para poder fazer alguns ajustes. Porque muitas vezes a gente chega nesse momento com dúvidas, né? E a banca pode colaborar no sentido de que te dá alguns nortes, assim, que às vezes a gente não enxerga, tá? Sim. Então, da minha parte, assim, tu já estás aprovada, não precisa ficar com essa preocupação, tá? E todos os meus apontamentos que eu encaminhei para a professora Sandra também são no sentido de depois não esquecer, porque a gente começa a falar e aí, né, às vezes, alguma informação foge, tá? Então, eu deixei tudo anotado. Então, eu começo, assim, dizendo, né, da importância da temática. A gente sabe que essa é uma temática que surge no cenário internacional em 2008, né? Tem uma expansão maior em 2012. Então, já existe muita literatura, muitas publicações sobre essa temática, mas no Brasil ela ganha um espaço maior a partir de 2016, né? Então, mesmo que a gente já tenha também muitas publicações, ela é uma temática importante, né, de ser discutida, de ser pesquisada, então eu acho que esse é um ponto que merece destaque, assim, no teu trabalho, tá? E aí eu acho que essa tua temática, ela já vem muito bem justificada pelo próprio contexto, que é o contexto da Unipampa. Como tu mesmo vem apontando no teu trabalho, a gente não tem nenhum MOOC, né, na própria universidade, e a gente também não tem ainda uma política de formação continuada de professores instaurada, assim. Então, tu vai tocar, tu vai mexer em dois pontos que são de discussão necessários na própria Unipampa, né, e que vão trazer uma contribuição muito grande para a própria universidade, tá? Então, eu acho que é uma temática muito bem escolhida, assim, né, que merece esse destaque, tá? Eu acho que ali, quando tu trazes, né, que tu escolheu duas plataformas como apoio, né, de pesquisa,
Eu acho que tu poderia mencionar que existe também a plataforma da URGS, que é uma plataforma bem consagrada, né, principalmente no Rio Grande do Sul, e a própria plataforma da USP. Tu não precisa explorar, eu acho que só a nível de conhecimento do leitor, até como uma nota de rodapé, porque a gente vai lendo e a gente fica pensando, mas por que será que ela escolheu essas duas, né? Tendo outras. E eu acho que essas duas que eu te mencionei são bastante referência, assim, nas bibliografias, principalmente envolvendo os MOOCs, tá? Mas aí para vocês avaliarem se é possível ou não. Eu cheguei a fazer o curso sobre MOOCs do IFE, eu acho que é muito interessante tu trazer essa experiência. O IFRS, ele vem se destacando, né, na promoção de MOOCs, assim, e ele também serve como esse próprio ambiente de pesquisa, para que a gente possa entrar, acessar, olhar como que foi organizado, né, então eu achei muito interessante aquela sessão que tu organizaste, tá? Daí, em relação à temática ainda, né, Fabiana, eu fiquei pensando assim, ó, a gente já tem, tu mesmo traz, cursos, né, sobre a criação dos MOOCs. E daí eu não sei, Sandra, se ela vai poder responder agora ou ela deixa para responder no final, como que tu pensa melhor? Ela pode responder. Eu já vou responder agora, tu falou do Lumina, né, da URGS, entre outros cursos. A gente até andou pesquisando os MOOCs também, que tem disponíveis, mas a gente se focou mais nos MOOCs que disponibilizam cursos para ofertar esses cursos. Perfeito. Daí a gente acabou não citando o Lumina, estando somente os 2 MOOCs que têm cursos semelhantes a esses que a gente está querendo ofertar. A gente fez uma análise mais profunda desses que têm esses cursos. Então foi por isso que a gente, assim, ó, o Lumina realmente ele é de ponta, né? Se a gente pensar no MOOC hoje, a gente vai falar do Lumina, porém a gente não citou no trabalho por essa questão, porque ele não oferta esse tipo de curso, não ofertava até, não sei nesse período, né, mas não ofertava esse curso. Eu ainda não encontrei. Mas ela pode responder as questões conforme ela vai colocando, se ela achar pertinente, né, se ela puder ou responder. Isso. E aí a dúvida, Fabiana, é nesse sentido, assim, né? A gente sabe que existem outros cursos MOOCs, né, sobre a criação, de como criar um MOOC. Daí, a ideia é de que tu traga alguma coisa diferente, alguma coisa inovadora. Se vocês chegaram a pensar nesse aspecto, assim, o que o teu curso vai ter de diferente, ou não vai ter de diferente, né? É só uma indagação, é uma curiosidade, né? Qual vai ser a diferença nessa tua apresentação do teu curso MOOC em relação a esses outros que já existem? A diferença, assim, que pelas análises que eu fiz em geral, né, desses outros cursos, inclusive também eu dei uma olhada na plataforma Lumina, EDX, mas como a professora já falou, eles não oferecem, até esses dias eu olhei também, ainda não tem a oferta desses cursos para a formação docente. Mas eu percebi nessas 2 plataformas, que foi a Tintec e a do IFE, que os cursos são meio que tradicionais. Da Tintec mesmo é totalmente tradicional. Totalmente tradicional. É vídeo, texto, vídeo e texto. Não tem interação, não tem troca de ideias entre os cursistas. Já no do IFE, tem um pouco, mas também não é muito. Também percebi a falta a ausência da acessibilidade, que é uma dos fatores que queremos buscar nesse curso, a acessibilidade, que a maioria dos cursos, esses 2 que nós observamos não tem acessibilidade, não tem Libras, no caso, né? Então, nós queremos fazer um curso diferente, que não seja tão tradicional, que possa haver a interação entre os cursistas, que mesmo que o MOOC ele é um curso que não tem tutor, não tem professor, mas a aprendizagem pode haver entre a interação, né, dos cursistas. A acessibilidade também. Perfeito. Foi uma coisa que foi observado. Perfeito. E eu acho também, né, eu coloquei no teu parecer, Fabiana, eu acho que tu tem um outro ponto a teu favor, né, que tu menciona, que é a questão da interação, a própria questão do nosso contexto, né, da região da campanha, eu acho que daqui a pouco tu pode explorar de alguma forma, né, não sei, são só ideias que surgem, né,
mas pensando nessa possibilidade também de uma formação em rede colaborativa, que hoje está sendo tão discutido. Então, eu acho que são elementos, para além do que tu falou também, que eu acho que colaboram muito e fazem com que o teu trabalho tenha esse diferencial, né? Eu acho que é importante. Tá? E aí, seguindo, assim, eu fiquei um pouco incomodada, eu brinco, né, ali, né, com algumas expressões que tu usa, porque eu sou bem da área da pedagogia, né, então quando tu fala da fidelização dos clientes, do manejo do conhecimento, assim, para mim, vai muito na direção de uma educação mercadológica, tá? Então, quando a gente fala, né, numa educação emancipatória, né, que tem essa perspectiva da formação continuada, da formação como processo, essas expressões soam um pouco mal, assim. Então, é só uma sugestão de trocar, tá, essas expressões, porque o teu texto é um texto muito bonito, é um texto muito humano, assim, e aí eu sei, né, e hoje a gente, até com a Valesca, a gente conversa muito, né, que a universidade, ela tem que ser competitiva, que a gente tem que estar, né, sempre correndo atrás dos melhores ranqueamentos, mas no teu texto parece que dissoou, né? Mas isso não implica em nada, é só um cuidado que eu te sugiro, tá? Depois eu acho, né, na tua hipótese, assim, que tu trouxe um elemento que eu acho que é um diferencial muito potencial do teu trabalho, que é discutir essa formação continuada em rede, né? E isso é um elemento na área da educação que vem ganhando muito espaço, vem ganhando muita força, que faz com que a gente aprenda com os pares, né? Então, entre o grupo de colegas, como que eu posso aprender, o quanto eu aprendo em uma banca, né? O quanto eu aprendi lendo o teu trabalho. Então, que a gente não precisa sempre também pensar em um curso de formação, que a gente possa criar esses espaços de formação, né? Então, quando eu li o teu trabalho, eu fiquei pensando, bom, como que eu posso, de repente, criar um MOOC aqui no meu curso e ele se tornar um espaço de formação contínua, né, entre os colegas. Então, esse é um potencial que eu lendo, assim, percebi, né, e gostaria de te parabenizar. Eu fui deixando algumas sugestões de leitura, né, Fabiana, mas para que vocês avaliem, né, assim, se aproximando do que eu estou falando, né, da formação continuada em rede, da formação continuada colaborativa, para que depois vocês possam avaliar e verificar se encaixa ou não no todo do trabalho de vocês, tá? Em relação ao objetivo geral, eu queria que tu tivesse um cuidado, assim, e padronizar a apresentação, porque ele vem sendo apresentado de forma diferente ao longo do texto, né? E às vezes ele não tem a dimensão de todo o teu trabalho. Então, pensei, né, te deixei uma sugestão também nesse sentido, porque quando tu coloca, por exemplo, desenvolver e expor a avaliação, a gente fica com a dúvida, será que esse curso vai ser implantado, né, ou ele vai ser só desenvolvido até a fase do teste? Então, só para repensar mesmo, de deixar ele mais claro, né, aí eu deixei a sugestão de desenvolver um curso online aberto e massivo, já trazendo, né, com o design instrucional, um modelo AD, que foi o que vocês optaram, né, e avaliar as suas potencialidades na formação continuada da Unipampa. Mas depois vocês olhem, reescrevam, fiquem bem à vontade, né, porque eu acho que o teu trabalho, ele é muito amplo, é muito rico, e aí, às vezes, o objetivo não dava conta de expressar tudo aquilo que tu pretende e que já está fazendo, tá? No teu referencial teórico, assim, eu fiquei bastante feliz, porque tu traz referenciais bem atuais, né, e possibilita também que a gente tenha contato com novos referenciais, muitos eu não conhecia, eu fui atrás, fui ler, alguns eu já baixei para ler na sequência, né, então acho que eles dão conta dessa discussão do curso, dão conta da discussão do design instrucional. Na minha percepção, e aí é um olhar, né, da minha área de formação, eu acho que a questão da formação continuada, tu pode discutir um pouquinho mais, né, então, se tu optar
por essa ideia da formação continuada colaborativa em rede, eu te deixei ali no parecer algumas sugestões, né, do professor Ibernon, que eu acho que casaria muito bem com o teu trabalho, porque ele faz essa apresentação de que a formação é muito mais do que um certificado, né, é muito mais do que uma etapa para uma promoção, para uma progressão, é algo também que nos sacia no âmbito pessoal, né, porque faz com que a gente se desafie, que a gente cresça, que a gente melhore. Então, eu acho que ele discute essa questão da formação para as incertezas nesse mundo que a gente vive hoje, né? Qual é a formação que é necessária? Quem é que se formou e se preparou para enfrentar a Covid, por exemplo, né? Então, ele vai dizer isso, que muito mais importante do que, sei lá, é uma formação com MOOCs, é a gente pensar essa formação de como trabalhar nesse mundo de incertezas, com essas tecnologias que a todo momento se reinventam, né? Então, eu acho que casaria, mas também é uma sugestão, se tu precisar depois de outras, né, é só me procurar, tá? Ótimo, obrigada. Na justificativa, e também é uma coisa muito da área, né, então a gente sempre brinca, né, que cada avaliador olha o trabalho com o seu próprio óculos, né, e aí eu li a tua justificativa, ela tá perfeita, tá, não tenho nada a dizer dela, mas eu fiquei pensando, quem é a Fabiana? Por que a Fabiana escolheu esse tema? Porque eu não conheço, né, eu não te conheço, eu não dei aula para vocês. Então, eu acho, e aí é uma sugestão, assim, porque muitas pessoas que vão ler o teu trabalho não vão te conhecer, né? Então, eu acho que tu poderia acrescentar um parágrafo, 2, dizendo por que tu escolheu esse tema, assim, de onde surgiu esse interesse, se foi por conta da orientadora, né, da linha de pesquisa, que a gente sabe também, né, faz com que a gente tenha um direcionamento, mas eu fiquei muito curiosa, eu fiquei pensando, será que a Fabiana ela dá aula, ela é professora, porque ela, em muitos momentos, parece que ela é professora, né, e aí eu disse, eu não vou ir bisbilhotar no Facebook para não, né, mas a gente fica com essa curiosidade, que eu acho que cabe na justificativa, mas eu sei que tem muitas áreas que não gostam, né, de que seja colocada essa questão pessoal, tá, então é só se tu não optar em não colocar, depois tu me manda, assim, uma cartinha dizendo, professora, eu sou assim, 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 para poder matar essa curiosidade, tá? Mas é bem interessante, eu posso... É uma questão de escrita mesmo, tá? Tá bem. E aí, eu depois deixei contigo uma pesquisa que saiu também agora em 2020, que fez um levantamento sobre os MOOCs na formação continuada de professores, que eu acho que é um resultado que tu pode acrescentar, né? E essa pesquisa mostra ainda a insuficiência desses dois temas correlacionados. Existe muita coisa sobre os MOOCs, né? Mas existem apenas, eu até coloquei aqui, são 3 trabalhos que aliam MOOCs e formação continuada. Então, de repente, tu ir lá, dar uma olhadinha nesses 3, né? Verificar se os autores que eu estou te indicando são os mesmos que eles usaram, ou se tem alguma coisa, né, que seja melhor, mais atual, tá? E aí, para mim, um ponto que é crucial, assim, que eu acho que é onde eu gostaria de colaborar mesmo com o teu trabalho, é no desenvolvimento. Tá. Por que, Fabiana, assim, ó? Porque eu acho que precisa ter um pouco mais de clareza para o leitor, de como que tu vai, como que tu chega naquela apresentação do MOOC, tá? Então, eu te deixei a sugestão, a Valesca provavelmente vai sugerir alguma coisa também nesse sentido, de repente, de tu já usar as fases do modelo de design instrucional que tu escolheu, que é o ADI, e organizar ali uma tabela, porque a tabela facilita a compreensão do leitor, ela é bem visual, né, todas as tuas figuras, as tuas tabelas estão muito interessantes, assim, então é só no sentido de tornar mais claras essas informações, porque, por exemplo, eu tive que ir e voltar algumas vezes em relação aos avaliadores, né? Menciona que são 5. Bom, mas em que fase esses avaliadores entram? Em que fase do modelo de design instrucional? Parece que às vezes é só lá no fim, ou é já na segunda fase, né? Como que eles vão ser escolhidos? Daí tu diz, que são pessoas que dominam bastante e que já trabalharam com MOOCs, né? Mas vão ser voluntários, vão ser convidados.
Então, para mim, assim, esse ponto merece um pouquinho de atenção de vocês, para que vocês possam seguir depois no planejamento do MOOC, para não precisar voltar, né? Até mesmo na avaliação, porque a última fase é a fase da avaliação. Mas aí como que vocês têm essa previsão, né? Só dos avaliadores, ou os professores que vão fazer o curso também vão avaliar de alguma forma, né? Tem um instrumento. Então, ali parece que para mim, precisaria um pouquinho mais, assim, de objetividade na organização, tá? Mas são só, como eu te falei, né, são sugestões, são colaborações. Tem questões de escrita que eu não vou ficar falando, né, que eu deixei tudo marcadinho em amarelo no teu texto, para que tu possa verificar com mais facilidade, que eu acho que correção gramatical, correção de português, até pelo próprio momento a gente acaba mesmo atropelando e errando, né, então é no sentido de contribuir para que tu possa identificar. Padronização de algumas expressões, né, que às vezes tu usa ensino à distância, outras educação à distância, mas são questões que não comprometem a qualidade do teu trabalho, tá? É só no sentido realmente de favorecer uma melhor apresentação final, tá? Eu acho que já me estendi, né, Sandra, porque começa a falar, não para nunca mais, tá? E aí, também, Fabiana, eu me coloco à disposição para o que tu precisar, o que tu não entender, tá, das minhas escritas, eu fico à disposição para te ajudar e te parabenizar de novo pelo desafio, né, eu sei que em orientação online também é tudo muito mais difícil, né, a gente não poder se encontrar presencialmente, mas eu espero que tu tenha muito sucesso no desenvolvimento do teu trabalho e que tu tenha certeza, assim, de que ele vai contribuir muito na Unipam, tá? E agradecer novamente a oportunidade. Obrigada, tá? Obrigada, então, professora Crisma, muito agradecida pela contribuição. Todas as suas colocações vão ser levadas em consideração agora para a continuação do trabalho. A gente vai ler direitinho o material enviado, né? E vamos seguir para concluir o trabalho. Muito obrigada. Então, agora vou pedir para a professora Valesca, né, fazer as contribuições dela e os questionamentos. Então, boa tarde. Agradeço, então, a Sandra pelo convite, né, e a Fabiana, que eu conheci o trabalho dela numa outra fase, né, quando ela iniciou a disciplina que eu dei com a Renata, em junho, né, começou em junho, então, digamos que diferente da Crisna, né, que conheceu o texto agora nessa fase, na disciplina, eu e a Renata, a gente pôde acompanhar, né, o processo, né, da escrita deles, semanalmente, e o que dá para dizer é que a Fabiana era uma aluna bem dedicada, né, e se debruçava bastante sobre esse trabalho, né, sobre essa escrita, e com certeza vai seguir se dedicando, né, agora nessa reta final, nesses meses, né, que restam, até julho, né, para a defesa, né, da dissertação, fazendo esses ajustes também que achei bastante pertinentes, né, que a professora Crisna mencionou, porque eles são importantes, né, eu sempre falava em aula para eles a questão do leitor, né, da gente ser generoso com o leitor e pensar, será que o leitor está entendendo essa minha linha de raciocínio, né, então de buscar, né, nessa versão definitiva, que depois vai para a biblioteca, que fica online, tentar dar essa linearidade no texto, né. Então, eu vou falar um pouquinho, né, das coisas que eu coloquei no parecer e outras coisas que eu pensei também agora, enquanto eu escutava a Crisna e a própria Fabiana. Primeiro, né, eu queria falar dos objetivos específicos, né, que eu acredito que tu tens bastante objetivos, né, específicos, mas a maioria eles são aquilo que a gente chama de objetivos meio, não de objetivos fim,
né? Por exemplo, a gente sempre tem que buscar enxergar aquele objetivo se materializando, né, no resultado. Como é que lá, quando a gente vai fazer a análise, a gente enxerga se respondendo aquele objetivo, né? E inclusive sendo retomado na conclusão a partir dos objetivos. Então, eu sugiro que tu reduza, né, para 3 objetivos e que esses objetivos sejam apenas objetivos fim e não objetivos meio, né? O que é um objetivo meio? É aquele objetivo que, obviamente, todo mundo precisa para desenvolver o trabalho, né? Por exemplo, aquela discussão teórica, enfim, mas eles fazem parte do processo e não tem como tu enxergar o resultado na análise, né? Então, eu acho que junto com a Sandra, vocês podem analisar ali os objetivos que vocês colocaram e até a partir dessas sugestões que vocês ouviram, de reorganizar, né, reduzir e transformar todos os objetivos específicos em objetivos fim, né, e não em objetivos meio. Bom, em algum momento, né, o teu objetivo geral, ele traz as palavras eficácia e aplicabilidade, né? Então, isso está no objetivo geral, que se o objetivo geral for mudado, então não seria necessário fazer isso. Mas se o objetivo traz esses termos, né, a eficácia de um curso e a aplicabilidade de um curso. O que é eficácia? E o que é aplicabilidade? Se esses são conceitos importantes para a pesquisa, era importante que eles fossem discutidos, né? Será que eles são os mais adequados? Será que é isso? O que é uma eficácia, uma aplicabilidade nesse contexto? Então, aí eu coloquei no projeto, em relação à questão de pesquisa, né, uma sugestão também. A Crisna deu outra sugestão relacionada a isso, porque, na verdade, o objetivo geral, a questão de pesquisa, e os objetivos específicos que derivam da questão de pesquisa e do objetivo geral, precisam estar todos bem alinhados, bem fechadinhos, né? Então, na realidade, como eu já sabia, né, embora eu acho que o texto deixa, assim, essa margem para interpretar que não era isso, o teu trabalho, ele vai ir até a análise desses especialistas, né? Ele não vai chegar ao ponto do MOOC ser aberto, né, e implementado. Eu não sei, no momento, né, porque não tem o detalhamento desse planejamento, né, do curso, no texto, eu não sei o quanto ele já foi desenvolvido, né, mas eu entendo, e toda a tua fala, ela é muito focada nessa preocupação da formação de professores, né, e aí a gente já tem como bem visível, assim, que existe uma demanda bastante grande, não só, né, mais ainda, né, no contexto da Unipampa, que não tinha, né, que não tem MOOCs, mas também, como a Crisna falou desse artigo, aparentemente a correlação entre essas duas perspectivas da formação continuada de professores e de MOOCs, ela é, digamos, ainda bastante recente. Então, eu enxergo, quando a Crisna perguntou o que o teu trabalho tem de diferencial, né, o que o teu curso tem de diferencial, eu não conheço o que foi planejado para o curso, né, porque isso não está no trabalho, né, eu não conheço como foi delineado o curso, mas eu enxergo, e se ele já está pronto, né, ou não. Mas o que eu enxergo, que é onde há necessidade de investir para encontrar esse diferencial do resto, né, é pensar nessa especificidade da formação de professores, né, é pensar no que o curso tem voltado a essa formação de professores, né, e aí, nesse sentido, quando tu falas das pessoas que vão avaliar, eu fiquei me perguntando, né, se o curso vai ser para professores, e aí tu dissesse, né, que os avaliadores são da área de tecnologias, de TI, ou também pessoas com experiência em MOOC, se não deveria ter entre as pessoas que vão avaliar pessoas da área da educação, né, então,
a minha sugestão, que vocês podem pensar, né, se é válido ou não, é colocar como diferentes especialistas, né, da área de tecnologias e da educação concebem, porque aí eu estava pensando no conceito de eficácia e aplicabilidade, né? Concebem os conceitos de eficácia e aplicabilidade a partir da análise de um MOOC piloto voltado à formação de professores, né? Eu não coloquei o voltado à formação de professores no parecer, mas seria isso, né? Por quê? Porque as demandas, né, se o foco são os professores, e como esses professores, posteriormente, poderão pensar no desenvolvimento do MOOC, a avaliação desses profissionais sobre a eficácia e a aplicabilidade, digamos, do curso, embora eu acho que talvez não sejam esses dois conceitos, talvez seja só um, e o que envolve isso, né? O que é um curso eficaz que vai ajudar professores a futuramente depois desenvolverem um MOOC. Esse é o objetivo, né? Do curso. Então, eu acho que daria para pensar isso, né? Alinhado também, eu acho, não é desconectado do que a Crisna falou, embora ela falou de um outro lugar. E aí, então, eu penso que um dos aspectos para serem apresentados, né, no problema de pesquisa, que eu acho relevante, considerando que o teu foco é a formação continuada, é o conceito de quais são as competências necessárias para professores em relação essas questões. E tem bastante publicação, inclusive tem no Brasil, já tem, né, inclusive um questionário que as pessoas podem fazer para avaliar o nível das suas competências digitais voltadas a professores da educação básica, e também existe um documento europeu, né, que vocês podem encontrar lá, que tem as dimensões das competências para professores, né, para pensar nessa abordagem. Então, será que o curso ele dá conta, né, de trabalhar essas competências que os professores precisam, né? Tem vários elementos, né, necessários para pensar essas competências necessárias para os professores, e bastante, né, recentemente publicada, né, em relação a quais são essas competências digitais, né, enfim, e que podem ser trazidas para dentro de um curso como esse, né? Então, eu penso que elas são centrais, porque o objetivo é que esses professores depois possam criar os seus próprios MOOCs, né? E será que os conteúdos, porque eu fiquei com essa dúvida, que estão sendo desenvolvidos ali, eles estão dando conta dessas competências, por exemplo, né? E que competências são essas que devem ser mobilizadas na ótica dos especialistas? Porque, por exemplo, para um especialista da tecnologia, pode ser que seja um conjunto de competências as mais relevantes. Para um outro especialista da área da educação, sejam outras, né? E isso é um norte bem interessante se o foco é a formação de professores, tá? Eu acho que dá esse direcionamento, né, como eu não conheço o que está sendo previsto de ser trabalhado, né, pelo curso, eu fico pensando, né, o que é esperado, porque, de fato, vocês identificaram aqueles 2 cursos, né, eu não conheço os cursos, né, e aí tu dissesse que a abordagem de um dos cursos é bem tradicional. Bom, do ponto de vista de alguém que está buscando conhecer uma possibilidade para desenvolver, enfim, o formato do curso pode ser tradicional, mas se o conteúdo do curso trouxer algo que eu não sei, mas eu quero saber para poder fazer uma tarefa, desenvolver uma tarefa, que seria desenvolver um MOOC, eu posso achar aquele curso eficaz, para usar a palavra que tu usa, né, de eficácia. Ou seja, essa eficácia, ela não é só atrelada à ferramenta, ou se tem ou se não tem o fórum de discussão, né. Por exemplo, eu fiz um MOOC agora na pandemia, e tinha o fórum de discussão, mas eu nunca entrei.
Eu só assisti os vídeos, fiz os questionários e li os textos. Ou seja, dentro da tua perspectiva, ele seria um MOOC tradicional. Mas o conteúdo do curso em si superava a questão que tem a ver com a abordagem tecnológica. Aí, no final, tinha lá para a gente avaliar, né, o curso, era um curso da Unicamp. Aí, o que eu não gostava? Por exemplo, a musiquinha dos vídeos, os vídeos, em geral, levavam 3 minutos, mais ou menos, de cada atividade, de cada tema. Aí, a musiquinha, que era introdutória dos vídeos, levava, tipo, 30 segundos com aquela musiquinha. Para mim, aquilo era uma perda de tempo, entende? E aquilo era o que eu não gostava no curso, porque eu pulava a musiquinha. Então, quer dizer assim, existem elementos que têm a ver com, por exemplo, a questão das perguntas. Ele usava, eu não sei se é aquela mesma que a Sandra já falou, que tem o H5P, né? Que parava o vídeo para a gente responder as perguntas no meio, né? Às vezes ele cortava o que o professor estava falando num lugar errado um pouquinho. Ele já botava a pergunta, mas, na verdade, teria que falar mais um pouco. Então, aquilo era um problema, digamos, técnico, né, de quem foi lá e cortou para inserir aquela pergunta no meio do vídeo. Mas, digamos assim, isso, para mim, era menos relevante do que o fato de que eu estava aprendendo muita coisa naquele curso que eu nunca tinha ouvido falar, e que está servindo para a minha formação e para a minha atuação como pesquisadora, porque o curso era voltado à revisão sistemática da literatura, era um curso sobre revisão sistemática e meta-análise. Ou seja, quando a gente pensa nessa questão dos especialistas, né, por exemplo, será que um professor que nunca teve experiência nenhuma com um MOOC e acha que é relevante para que outros professores, né, que precisam fazer formação continuada sobre temas que nunca ouviram falar, será que esses aspectos voltados ao conteúdo em si, ao quão inovador aquele conteúdo pode ser em relação ao que ele pode encontrar em qualquer outro lugar, isso pode ser mais relevante do que, por exemplo, a própria questão das legendas, que é algo que está lá para acessibilidade. Mas, por exemplo, eu não gostava daquelas legendas. Então, existem vários elementos, porque se ele precisa se adaptar ao perfil do público-alvo, o público-alvo docente, ele tem determinadas demandas e expectativas, né, em relação ao que ele precisa saber sobre isso, né? E algo que me ocorreu, né, talvez, já que esse contexto da Unipamp é tão novo, esse aspecto, né, muitas pessoas da Unipamp, eu acho que nunca fizeram um MOOC, nunca fizeram, né? Eu fui fazer pela primeira vez esse ano, não tem essa experiência. Então, talvez algo que seria interessante pensar, e que eu acho que estaria uma contribuição interessante para a universidade, talvez seria de vocês pensarem num questionário mesmo, né, para professores, em relação à questão do desenvolvimento de MOOCs, né, em relação qual é a demanda de professores em relação ao que eles gostariam de aprender sobre isso, se é que eles acham que essa é uma formação válida para a formação de professores. Porque eu acredito que sim, né? Mas o modelo não é esse, né? Esse modelo, digamos, mais flexível de formação de professores não está no nosso horizonte como um modelo dominante. O modelo dominante de formação é alguém ir lá e dar uma palestra, ou alguém ir lá e dar uma oficina, né? Esse é o modelo dominante de formação.
E então, quais serão as expectativas das pessoas para investir o seu tempo, principalmente o seu tempo, né, para fazer um curso em que vai ensinar elas que tipo de perfil de professor é esse, né? Que competências são essas, voltando à questão das competências digitais, principalmente, né, para professores, que é esse material que está aí disponível, que a Europa fez, inclusive tem os níveis de proficiência, né, eles criaram como se fosse proficiência linguística mesmo, né, o que é um professor num nível de proficiência? São 6 níveis, né, é um documento que foi traduzido para o português não faz muito tempo, que essas pessoas precisam ter para investir na produção de um curso como esse, né? Então, eu acho que isso são coisas para se pensar, né? E voltando a essa preocupação inicial, que é esse diferencial em relação à formação de professores. Eu acho que é algo de se pensar, né? Porque eu não sei em que ponto tal que vocês já desenvolveram, mas nem o caso de chegar ao ponto seja mesmo de pensar essa especificidade, né? De pensar essa especificidade dessas demandas que são tão emergentes e que a gente tem visto agora, né? Eu acabei ficando responsável aqui no campus pelo coordenar essa comissão, né, local aqui da formação continuada, e especialmente os professores do ensino superior que nunca fizeram formação pedagógica, enfim, não fizeram licenciatura. Existem questões que as pessoas trazem como demanda de formação que são bem complexas, né, que são bem... e que se a universidade passasse a ofertar muito mais cursos nessa modalidade, muitas coisas se resolveriam, né? Então, entender que tipo de demanda é essa, né? E chegar ao ponto, por exemplo, de que esses professores invistam em chegar a produzir, porque que legal se as pessoas que fizerem o curso, que ensina a criar MOOCs, né, ou que se propõe a pensar no que são os elementos necessários para que alguém possa criar um MOOC, o que é um disparador para que essas pessoas tragam a sua expertise da sua área para poder chegar a contribuir e desenvolver algo que é bastante complexo, né? Porque eu fico pensando, esse curso que eu assisti, que eu participei da Unicamp, eram 4, 5 professoras que davam, não eram todos os vídeos do mesmo professor, né? Às vezes eles inseriam lá pelas tantas uns vídeos com tipo lives, né, que eram vídeos complementares que eles faziam com outros especialistas. Então, o que é que as pessoas esperam num curso desses, né? Formações, ainda mais agora esse ano da pandemia, existem várias gratuitas, eu estou inscrita em várias só hoje para participar. Mas qual é a vantagem das pessoas irem lá e fazerem um curso dessa modalidade? Eu acho que é isso que as pessoas, que talvez precise explorar, né? E que vai trazer uma grande contribuição para a Unipampa. Porque na lógica mais institucional, isso não é presente, como vocês viram, por exemplo, o IFE tem um monte de MOOC, né? O IFE está aí cheio de MOOC, ou seja, agora há pouco eu entrei o MEC está em parceria com a Estadual do Maranhão, também ofertando um monte de MOOC para professores, para vários temas, entendeu? Relacionados. E nós não temos nenhum. Agora, existem várias coisas, várias temáticas, vários conteúdos que poderiam ser dados nesse formato. Mas o que é preciso que as pessoas aprendam e que características deve ter esses cursos para atender
essa demanda de professores, né? Que vai além da questão só tecnológica, né? Vai além, vai ao encontro das necessidades mesmo de ter acesso a conhecimentos que elas nunca tiveram, a demandas que não existiam antes e que agora existem, né? E, enfim, né? Eu acho que o tema tem um potencial enorme, né? E vocês já têm toda a parte teórica bem desenvolvida. Só que agora, para o próximo passo, talvez seja isso, né? Dar esse norte para potencializar essa questão, né? Quais são as demandas das pessoas? Qual é a demanda? Quem é esse público? Que aí não é o público, digamos, o sujeito empírico, né? Mas por que professores vão investir o seu tempo em fazer um curso que vai ensinar eles a dar um curso nessa modalidade? O que eles querem com isso? Por exemplo, eu um dia gostaria de montar um curso desses, né? Mas o que eu preciso saber para isso? E como eu posso fazer isso de uma maneira que seja mais eficaz, para usar a palavra que está no projeto, né? A eficácia, que eu acho que é um conceito bem interessante de se trabalhar, mas ele precisa ser desenvolvido. O que é uma eficácia? O que é um curso eficaz? E o que é um curso eficaz que ensina outras pessoas a dar um curso nessa modalidade? Eu acho que é isso. Tá ok. Mais alguma coisa, professora Valesca? Não, é só isso. Não sei. E o que eu falei do instrumento. Tá bom, muito. Que está no anexo, que eu acho que o instrumento ele pode ser aperfeiçoado, né? Aquele instrumento que iria para os especialistas, né? Que vai para os especialistas, para poder dar conta de todas essas coisas que a própria dissertação traz, né? Que a dissertação traz várias coisas super importantes, mas eu acho que o instrumento ainda não está dialogando totalmente. O instrumento realmente a gente fez agora, nos 40 minutos do segundo tempo, né? A gente fez agora no final, só para ter uma ideia, assim, de como a gente pretende então, utilizar. Não é realmente, ele não está concluído, né? Foi uma coisa que eu pedi para a Fabiana bem agora no final, né? E a gente não conseguiu dar uma cara para ele ainda, mas ele vai ser, sim, revisado e vai ficar mais de acordo com aquilo que a gente quer fazer na dissertação. Mas muito obrigada, Valesca, pela reflexão, dá para dizer assim, né? Foi uma reflexão sobre o que realmente a gente vai buscar com esse trabalho, né? Quem a gente quer alcançar e o que a gente realmente quer trazer com esse trabalho, né? Acho que foi uma reflexão bem válida, né? E sim, a gente vai levar em consideração tudo isso que tu falaste, que é bem importante realmente para que o trabalho possa ser eficaz. Tá bom? Então, eu vou criar uma nova sala para que a gente possa... Vou pedir, então, para as professoras para a gente conversar um pouquinho nessa outra sala, que eu coloquei o link aqui no chatzinho. Mais tranquila agora, Fábio? Nem me fale. Ai, muito mais. Estava esperando elas saírem para me manifestar, né? Mas ela não saiu nunca. Só um pouquinho, deixa eu ir no banheiro, que eu tô assim, ó. Vai, Fábio. Só liguei para te dar parabéns. Vai lá. Me espera, que eu já volto, tá?
Oi. Voltei. E voltou, Fábio. Meu Deus. Apertada, meu Deus do céu. Fábio, mas foi super tranquila. Graças a Deus. Ai, Deu, ó, menos uma etapa. Agora, claro, elas vão te indicar algumas coisas, elas já até falaram e deu. Entendeu? E outra coisa, tu tem que pensar que, é claro, toda a contribuição delas é importante, né? Mas aí depois tu e a Sandra que vão decidir o que vocês vão adotar ou não. Claro, claro. O importante é que já foi, né? Eu tô doida para chegar a minha vez de defender a minha do logo. Ter participado. Não, eu vi, eu Tá, agora eu vejo, filha. Eu sei que eu fiquei bem quietinho porque eu imagino o nervosismo, né? Sim, mas sim. Tu foi muito bem. Tu foi muito bem. Traz o creme ali para passar no teu cabelo, por favor. Ai, Jesus amado, vai lá. Vai, desgrenhadinha. Como diz, a gente sabe o que a gente quer, né? O projeto a gente sabe. Sim, exatamente. Nervosa, não sei. Não, o nervosismo acaba atrapalhando na questão de expor, né, Fábio? Isso, esse é o meu problema, a exposição. Na minha cabeça tá tudo na cabeça. Eu te entendo, mas na hora de expor... Eu te entendo, porque eu também sinto isso, porque as pessoas pensam assim, tu fala, tudo não é fácil, porque principalmente quando tu sabe que tu tá sendo avaliado, né? Sim, exatamente. Porque aí te dá uns brancos, tu fica nervosa, a garganta seca, te entendo perfeitamente. Isso fora o medo, né? Porque assim, a gente tá numa apresentação online em que tudo pode acontecer, né, Fábio? Sim, exatamente. Eu aqui em casa corri todo mundo de casa. Mandei a minha filha lá para a mãe ontem. Levei a cachorra. Porque tem uma a cachorrinha ali. Eu fiquei até esperando para ver se ela ia aparecer aí. Pensei, a Fábio trancou a criança no quarto. Corri tudo de casa, mandei. Aí mandei para a mãe. Eu não tenho para onde mandar a minha. A minha vai estar aqui, provavelmente vai dar uma espiada, não posso fazer nada. Mas normal. É que nem a Valesca uma vez assim, dá um remedinho. Como é que eu vou dar remedinho para criança? Diz para ela, por favor. Não tem como. Não tem, eu falei para ela. E aí eu digo, só quem tem filho sabe, né? Sim. E aí eu fico, que não fica nada. É só quem tem, né, Fábio, que sabe o trabalho que dá, né? Não trabalho, pobrezinha. Eu não posso reclamar porque ela é boazinha. É assim, ó. É uma criança, são crianças trancadas dentro de casa, né? Exatamente. É normal que elas queiram interagir de vez em quando, a Amanda quer dar um oizinho. Eu agora, nas minhas videoaulas, essas que tem que gravar para mandar, a Yane está em todas. Deus o livre eu fazer um videoaula, essa gravação que eu faço para e-mail, e ela não aparecer. Eu tenho participação especial, mas Amanda, tu sabe que não é todas as gravações, mas foto mesmo... Qualquer coisa, eu digo assim, tu não pode aparecer sem mim, diz ela para mim. Sim, né? E tu faz o quê? E nas aulas também eu deixo, até deixo fechada, né? Deixo mais, de vez em quando ela dá uma pitadinha aqui. E a Yane, se tivesse aqui, estava atrás de mim querendo aparecer quando eu vejo. Ai, mimosa, elas são uns amorzinhos até. Porque é isso, o que eu digo, elas até aparecem, mas elas não atrapalham, né, Fábio? Não atrapalham. Ai, que alívio que tu deve estar agora. Eu tô louca pra sentir esse alívio. Tava num alívio. Eu digo, aí onde eu peguei, mandei, vai lá pra mãe, porque não que ela não me atrapalhe, mas a gente fica um pouco nervosa. Já tá tensa, né? Eu te entendo. Aí peguei, mandei ela lá pra mãe, a cadela também, porque a cachorra fica na dela. E a cachorra... Eu agora, enquanto tu apresentava, eu pensei, eu digo, mas que silêncio na agora. Mas hoje a Fábio conseguiu, porque não, assim, ó, não me entende mal, não que eu esteja dizendo barulhenta, mas eu digo assim, nenhum piozinho, assim, nada. Para quem tem criança, para quem tem criança em casa como eu, entendeu? Mas eu corri tudo. Qual é o milagre que a Fábio fez? Eu pensei, né? Não tem como. Ou foi um milagre que a Fábio fez para esse silêncio? Pensei para te perguntar, mas eu já não vou ter essa alternativa. Sempre tem barulho. Esses dias da professora Dulce, o dia que ela mandou eu ler o artigo. Eu lembro. Bem na hora, a cadela latiu tudo, meu Deus. Mas acontece, quem tem, né? A gente está vivendo um mundo real, né, Fábio? Tu sabe que eu fui apresentar um trabalho num evento
E assim, ó, o caminhão do ovo passou na hora, bem aqui na porta da minha casa. A internet deu uma travadinha e eu não conseguia compartilhar. Meu Deus. E as pessoas esperando para me compartilhar, né, para poder apresentar, e eu não estava conseguindo. Porque assim, ó, tem uns eventos que eles pedem para a gente mandar antes, né? Mas esse não, esse era na hora e era tu que compartilhava. Eu digo, putz, né? Sim. E ainda eu tava com um computador que não é meu, porque o meu computador deu pau, né, Fábio? Porque é sempre assim, a lei de Murphy, né? Eu tá querendo se entregar, eu tava com medo. Ele tá assim, agora as entradas dele, ele não quer funcionar. Ai, Jesus amado. Quando eu entrei na sala hoje, porque eu entrei mais cedo com a professora Sandra, comecei a conversar e eu não escutava nada. Eu digo, ai, Jesus. Ai, meu Deus. Aí ela disse, entra e sai de novo. Aí deu. Ai, o meu também. Tá, e tu trata de salvar, Fábio, trata de salvar tudo isso, pelo amor de Deus, porque se a minha sorte é que, claro, a última, porque assim, meu computador dormiu funcionando e acordou sem querer funcionar. Aí eu salvo tudo. E aí tu imagina o desespero. A sorte é que esse trabalho que eu apresentei mesmo, eu mandei na noite que ele estava funcionando, um dia antes, entendeu? Porque eu fiquei todo final de semana sem computador, sem nada. Agora eu tô com um emprestado também, nem é. Não dá, aí tipo assim, pra gente não dar consertar, pra te comprar, nem pensar, com o valor que tá, não tem como. E o que aconteceu? Ele não liga? Quem? Teu computador. Ah, ele simplesmente... Ai. Oi, gente. Vou ficar quietinha agora. Voltamos, estamos aqui de novo. Então, Fabiana, então a gente estava em reunião, né, para a gente verificar, né, se tu tinha condições de ser aprovado ou não, né? Capaz, brincadeira, guria. Então tá, então tu foi aprovada no exame de qualificação do mestrado, parabéns. Vamos dar continuidade ao trabalho agora, de acordo com as sugestões das professoras, né, que foram extremamente válidas, né? Então, te agradeço também a confiança, né, por ter entrado comigo, né, pela minha orientação. E vamos em frente, né? Vamos concluir esse trabalho e deixar alguma coisa aí que realmente seja relevante, que tenha um impacto realmente dentro da nossa comunidade aqui, né, da Unipampa e também externo, né, para outras universidades. Tá ok? Vamos fazer um print de uma tela? Eu já fiz alguns, né? Porque... Eu gostaria de agradecer as professoras, tá? A Andréia, colega, professora Crisna, muito obrigada pelas colaborações. A professora Valesca também, agradeço imensamente, sempre com muitas contribuições. E professora Crisna, eu sou professora também. Sou professora também. Eu desconfiava, né? Eu desconfiei. E eu fiz especialização na FSM, em educação à distância. E o nosso tema foi escolhido junto com a professora Sandra. E é um tema que eu tenho muita curiosidade, apesar de eu ser professora de língua portuguesa, né? Totalmente. Ah, que legal, que bom. Mas é um tema que me chama muita atenção, educação à distância, tecnologias, e eu quero seguir nesse ramo. Nessa linha. Nessa linha, exatamente. Tá bom. Então, tá. Andréia, tu quer abrir tua câmera? Andréia. Vai sair na nossa fotinha também. Ainda bem que estou com foto. Todo mundo em ordem? Ai, deixa eu tirar os fones. Tá, então tira, Fábio. Deixa eu tirar. Ai. Pronto? Pronto, foto tirada. Parabéns, Fábio. Muito obrigada.